Fala meus amigos, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Robson e eu decidi estudar piano aos 37 anos. E bem, semana passada ou 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando que eu ia voltar a gravar, que ia voltar a estudar e tudo mais. E já passou uma semana já sem vídeo. E bom, já vou me justificar. Essa semana foi meu aniversário, então já tô com 38 anos. E bom, não consegui tempo para gravar. No dia que eu tinha tirado para gravar, veio visita aqui em casa, então eu não consegui gravar e editar a tempo um vídeo. Até comecei a fazer uma gravação e na verdade gravei o vídeo todo, mas eu não curti muito o resultado. Então no meio da edição assim eu desisti. E então decidi refazer o vídeo, espero que dessa vez saia mais ou menos como eu gostaria. Então vamos lá, para começar, já tem 2 semanas que eu fiz aquele vídeo, né, que eu postei aquele vídeo falando da minha volta. E até agora não reestruturei meu estudo, não parei para estudar ainda. Mas acho que já tá na hora, né? Então vou fazer em vídeo isso, vou reestruturar meu estudo e vou mostrar alguns trechos na prática de como vai ser. Então conforme eu vou falando o que eu pretendo fazer, eu vou mostrar alguns trechos já fazendo aquilo que eu falei que ia fazer. Então não repara que vai ter um setup meio diferenciado aqui, vou fazer um teste de uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Então eu vou tentar improvisar um setup aqui com 2 câmeras, não sei se vai dar certo. Então de começo pode ser que não saia tudo como eu gostaria, mas peço perdão desde já e peço paciência porque eu tenho certeza que com o passar do tempo eu vou aprimorando essa questão aí. Então a primeira coisa que eu gostaria que tivesse no meu estudo, e na verdade quando eu falo estudo assim eu tô falando mais da questão prática, que vai servir até para já começar o aquecimento dos dedos, né, da mão como um todo, seria o estudo de escalas. Há um tempo atrás eu falei que eu ia estudar escalas e tudo mais, peguei o material, mostrei o que eu queria estudar e, bom, comecei o estudo, mas eu confesso que o material que eu escolhi para estudar talvez seja para quem esteja um pouco mais avançado. Porque mesmo que ele comece da escala de Dó maior, que é a escala mais básica, né, que só usa teclas brancas, ele sobe e desce 2 oitavas. E aí tem uma passagem de dedo meio complicada assim para fazer com as 2 mãos. E confesso que eu insisti um pouquinho, mas não vi progresso e acabei desistindo de vez. Mas eu pretendo voltar utilizando esse mesmo material, só que ao invés de subir e descer 2 oitavas, eu vou fazer subindo apenas 1 oitava. Percorrendo só 1 oitava facilita um pouco, porque só tem uma passagem de dedo subindo e uma passagem descendo. Essa passagem que eu falo é a passagem do dedo número 1 por debaixo dos dedos 2 e 3, né, com a mão direita. Com a mão esquerda eu acho que é a mesma coisa, só que acontece em momentos diferentes. E percorrendo 2 oitavas, você precisa primeiro passar o dedo 1 embaixo do 2 e do 3, e depois embaixo do 2, 3 e 4. Aí fazer isso com as 2 mãos realmente eu não consegui. Se for para fazer com as mãos separadas, eu consigo até que razoavelmente bem com a mão direita. Meio com uma certa dificuldade com a mão esquerda, mas consigo. Agora juntando as duas, para mim, não rolou, eu não consegui. É algo que ainda precisa de bastante prática. Então eu vou começar assim, praticando bem devagarzinho, subindo a velocidade, né, o andamento com o tempo, tentando fazer da maneira mais articulada e mais devagar possível, para que eu consiga praticar bastante, para que eu possa subir o nível e aí sim utilizar 2 oitavas, passando os dedos 2 e 3, depois os 2, 3 e 4. E eu sei que quem já entende, já tem uma prática, deve estar pensando que eu poderia fazer mais devagar, mas sim, eu já sabia disso, eu já tentei e realmente na hora de passar os dedos, assim, a minha cabeça dá um nó e eu não consegui ainda. Então piano precisa ter paciência, então eu vou tentar não pular etapas, vou fazer de acordo com o meu nível, devagar e continuar progredindo de maneira paulatina, porém constante. Tá ok, tô com o celular aqui, já setei 10 minutos no cronômetro, então bora lá para o estudo das escalas. E só uma coisa, a escala de Dó maior eu já tô um pouco mais habituado, né? É a escala mais básica que tem, só tem teclas brancas. Então talvez nessa escala específica eu consiga fazer um pouco mais rápido. Mas à medida que eu vou mudando as notas, né, as escalas, eu pretendo diminuir essa velocidade. Eu pretendo fazer um número X de vezes com a mão direita, um número X de vezes com a mão esquerda e um número X de vezes com as 2 mãos ao mesmo tempo.
E em resumo, eu pretendo praticar as escalas primeiro com uma mão, depois com a outra, né, ainda de forma um pouco mais lenta, ainda continuando lento junto às mãos e vou vendo se sai alguma coisa. Se não sai, eu volto a praticar com as mãos separadas, ou então diminuo ainda a velocidade da prática com as duas mãos, e assim vou com o tempo e com a prática aumentando essa velocidade. E assim, quando eu achar que está numa velocidade bacana, eu já vou passar para outra. O material que eu escolhi estudar, ele não segue, pelo menos pelo que eu entendi, ele não segue o círculo das quintas. Ele começa com Dó maior, depois já vai pro Dó menor. Ele acho que ele estuda todas as escalas de Dó primeiro, depois passa para outra nota. É claro que isso eu não tenho certeza, mas eu vou vendo de acordo com o tempo. E ainda dentro das escalas, eu pretendo estudar os acordes referentes a essa escala que eu estou estudando no momento. Ou seja, se eu estou estudando a escala de Dó maior, eu também pretendo estudar o acorde de Dó maior. Sei que tem algumas inversões aí, eu pretendo estudar pelo menos uma delas. E também os arpejos. E diga-se de passagem, arpejo é um pé no saco. E arpejo, realmente eu tenho uma séria dificuldade. No método Mascarenhas tem alguns arpejos e eu já tentei. Como eu odeio arpejos. No método Mascarenhas tem alguns arpejos, né, junto com as escalas. E eu já tentei fazer alguns e realmente eu sou uma negação em arpejos. Mas enfim, eu sei que tem algumas músicas que são basicamente arpejos. E enfim, é uma fase, tem que passar, tem que estudar. Eu tenho certeza que com o passar do tempo e com a prática eu tendo a melhorar isso. E depois de 10 minutos praticando escala, aí sim eu pretendo ir para a próxima parte do meu estudo, que é fazer inicialmente os 2 primeiros exercícios de Czerny. Daquele livro de 60 exercícios, eu já consigo fazer mais ou menos o primeiro exercício, né? Mas eu sei que o segundo ele meio que inverte. O que você faria com a mão direita você vai fazer com a mão esquerda e vice-versa. E eu já tentei um pouco, ele é mais complicado do que eu pensava. Mas enfim, eu pretendo começar com essas duas coisas que são básicas, né? São exercícios técnicos, tanto a escala quanto o Czerny, mas ao mesmo tempo eles vão me ajudar a aquecer os dedos, aquecer a mão, para que eu possa continuar com o meu estudo. E assim como as escalas, eu pretendo praticar Czerny bem devagar, bem articulado, fazendo primeiro com uma mão, depois com a outra mão e depois juntando as duas ainda bem devagar. E com o tempo a gente vai subindo a velocidade à medida que eu vou errando menos. E dessa maneira eu acredito que eu vou conseguir uma evolução bem satisfatória. E Czerny eu também pretendo praticar aí por 10, 15 minutos. Feito essas duas partes mais técnicas, daí eu volto para o método Mascarenhas. Aliás, eu estou numa parte em que ele estuda a tonalidade de Sol maior. Então ele já apresenta a escala de Sol maior, ele já apresenta os arpejos e acordes também, e alguns exercícios. E depois ele apresenta algumas músicas, né, para se aprender nessa tonalidade. Algumas dessas músicas eu já aprendi, já toquei no passado, mas também já esqueci. Então o que eu vou fazer é pegar essas músicas e, por que não, alguns exercícios que apresentam na tonalidade de Sol maior e relembrar essas coisas, relembrar essas músicas e aprender algumas que eu ainda não tinha aprendido, porque eu realmente gostaria de finalizar ainda esse ano
este método, que é o método Mascarenhas. Não sei se será possível, mas por que não tentar? De qualquer forma, o método Mascarenhas eu pretendo estudar somente por 10 minutos. Eu sei que eu acabei de falar que eu quero terminar ele esse ano ainda, mas nesse primeiro momento eu não quero dar tanta atenção para ele, porque eu pretendo desenvolver aqui no canal projeto em paralelo com o método Mascarenhas. Não quero ficar dando spoiler aqui, mas em breve vai sair no canal alguma coisa a esse respeito. Como eu disse, depois de Czerny a gente vem para o método Mascarenhas. Nessa parte, como eu disse, nós estamos estudando a tonalidade de Sol maior, o que significa que nós aprenderíamos a escala de Sol maior, o arpejo do acorde de Sol maior, e aí ele ensina movimento contrário, movimento direto, né, que significa você vir daqui para cá com as duas mãos e daqui para cá com as duas mãos. Alguns exercícios em Sol maior. Essa parte eu não vou fazer hoje, né? Mas só para dizer que tem. No meu dia a dia eu pretendo sim fazer essa primeira página, tanto a escala como os exercícios e principalmente aquilo que eu tenho mais dificuldade, que são os arpejos. E depois disso ele nos apresenta algumas músicas. Então nessa parte do meu estudo hoje eu vou deixar alguns trechos de algumas músicas que eu consegui já tocar em algum momento. E feita essa primeira parte do estudo, já vai ter passado aí mais ou menos de 30 a 45 minutos. Feito isso, eu pretendo dar uma pausa de 5 a 10 minutos. Depois dessa pausa, eu pretendo voltar com algo que eu já tinha começado a estudar, que é o curso de teclado da igreja que eu sou membro. Na realidade, esse curso é um curso de regência e também um curso de teclado. A igreja que eu frequento no momento tem um inário próprio com 204 músicas, se eu não estou enganado. E preciso confessar aqui uma frustração, é que o piano que eu toco, o piano acústico, ele é dessa igreja, né? E algumas pessoas às vezes me vê tocando as músicas que eu tenho aprendido nesse piano e elas acham que eu já sei tocar e que eu posso tocar as músicas lá e acham até que eu quero aprender para conseguir tocar na igreja, mas a gente sabe que piano de igreja normalmente é piano de acompanhamento e o que eu tô aprendendo é uma coisa totalmente diferente. Aliás, eu acho as músicas da igreja extremamente difíceis, né? Normalmente são vozes, então a cada vez que você ataca as notas, você precisa atacar pelo menos 4 notas ao mesmo tempo, então eu acho extremamente difícil. Porém, nesse curso de teclado da igreja, no curso tem uns hinos simplificados, e ele também vem com um inário simplificado. Eu tenho parte do curso impresso e também tenho esse inário simplificado que eu ganhei há alguns anos. Porém, os hinos que tem dentro do curso eles são ainda mais simplificados. Na verdade, eles pegam o hino simplificado que tem no inário simplificado e dão uma simplificada ainda maior na mão esquerda, pelo que eu percebi até onde eu consegui estudar. Então esse curso ele é mais básico, ele tem bastante teoria, ele vai ensinando as coisas bem devagar, nos mínimos detalhes. Porém eu parei numa parte prática de fato, em que ele te dá 4 hinos para você aprender, né? Para você estudar, praticar e aprender. 2 desses hinos eu meio que já consegui tocar, mas ainda faltam 2, então eu vou voltar desses 4 hinos, vou estudar de novo aqueles 2 primeiros
e tentar aprender os que vêm depois para que eu possa prosseguir com o estudo. E nesse curso, como eu também estou nas partes que se aprende algumas músicas, eu também vou dedicar 10 minutos. Eu sei que pode ser pouco, mas como eu já tenho outras coisas para estudar, acho que 10 minutos está de bom tamanho para esse primeiro momento. Como eu disse, depois do método Mascarenhas, vamos para o curso de teclado da igreja. É um curso bem básico, mas tem bastante coisa, bastante conteúdo, bastante exercícios também. Mas, como eu falei, eu estou nessa página 78, onde ele apresenta alguns hinos, né, algumas músicas para nós aprendermos. Então hoje, só para o vídeo, eu vou tentar relembrar aí pelo menos os 2 hinos que eu consegui aprender. E para finalizar a minha rotina de estudos, eu também pretendo voltar com a sonatina em Lá menor de Hazel Cobb. Eu já falei dessa música há um tempo atrás aqui, que eu ia começar a estudar, mas que não era certeza, e de fato eu desisti, preferi me focar nas músicas de João Portaro. Então, como eu já aprendi elas, eu pretendo voltar com essa sonatina. Em tese, em teoria, talvez eu já tenha desenvolvido um pouquinho mais, né, para que eu esteja apto a começar a praticar essa sonatina. E nessa sonatina eu também pretendo dedicar de 10 a 15 minutos, talvez 20, porque de fato ela é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, tem alguns saltos aí e algumas coisas que deixam a música um pouco mais complicada. Então eu preciso ir bem devagar, naquele meu modelo que eu sempre faço, que é estudar com passo a compasso, né? Eu sei que alguns professores incentivam que se estude primeiro toda a música com a mão direita, depois toda a música com a mão esquerda, e depois ir juntando aos poucos. Mas eu gosto de fazer com passo a compasso. Então eu faço ainda assim, né? Estudo primeiro a mão direita de um compasso, depois a mão esquerda desse mesmo compasso, depois eu tento juntar as duas mãos. Então a maneira que eu tenho aprendido as músicas tem sido bem lenta por causa disso, porque eu tento fazer bem devagar mesmo, compasso a compasso. Mas também acredito que dessa forma, depois que eu aprendi, dificilmente eu vou esquecer totalmente aquilo que eu aprendi. Tanto que eu estudei Ivan Sings, depois eu dei uma esquecidinha, mas assim que eu voltei para tentar tocá-la de novo, em 1 hora eu já estava tocando tudo de novo. E hoje eu acredito que eu toque até um pouco melhor do que a primeira vez que eu toquei. Eu volto para a sonatina em Lá menor, reaprendendo do zero. De fato, essa música, eu creio que ela tá no nível um pouco mais acima do que eu estou. Mas também, se eu ficar só estudando músicas do nível mais abaixo, eu nunca vou evoluir. Eu penso assim, na verdade. Então acho que já está na hora de eu subir um pouquinho o nível. Então vou recomeçar essa sonatina.
Enfim, meu estudo vai ser isso, né, todos os dias. Eu pretendo fazer isso por pelo menos 2 meses, né, que é o tempo que eu acredito que eu vá conseguir aprender a sonatina em Lá menor. Pode ser que eu consiga nesse tempo, pode ser que não. Pode ser que eu precise de mais tempo ou menos tempo, como foi com Ivan Sings. Mas acredito que esse é um tempo médio que eu vou precisar, estudando, logicamente, pelo menos 5 a 6 dias na semana, religiosamente. Fora esse tempo de estudo diário de 1h30 a 1h45 mais ou menos, eu pretendo realizar mais 2 projetos aqui no canal. Como eu já falei, um deles está relacionado ao método Mascarenhas, e o outro projeto tende a ser um projeto super especial, pelo menos para mim, porque é um projeto que eu quero desenvolver junto com a minha filha e talvez ainda com o meu filho. Eu não quero ficar dando spoiler, mas se tudo der certo, em breve no canal começa a sair aí os vídeos relacionados a esses projetos. Então tá aí, minha rotina de estudo será essa pro vídeo de hoje. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa seu like aí no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, os próximos projetos aí que eu tô empolgadíssimo para desenvolver. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!